campanha Outubro Rosa e a saúde da mulher. Esse é o tema do nosso Papo de Especialista que começa agora. Eu, Ana Nery, acolho você com muito carinho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este programa que é uma parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a nossa amada Rádio Alvorada FM 106.3. Este nosso podcast que também você pode acompanhar no nosso YouTube e ainda pelo Spotify. Bom, a gente sabe que outubro é aquele mês da campanha Outubro Rosa, que reforça principalmente aí o cuidado, a prevenção em relação ao câncer de mama, também câncer de colo de útero. E segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil deve registrar cerca de 74 mil novos casos somente neste ano de 2025. E apesar de ser aí um dos tipos mais comuns de câncer entre as mulheres, quando diagnosticado no início, as chances de cura podem ultrapassar 95%. Por isso estamos aqui com esta missão de falar com você sobre prevenção e também cuidado. Eu já lanço aqui uma pergunta no comecinho do nosso podcast. Mulher, como você tem cuidado da sua saúde? Você tem se priorizado? Mulher, a gente sabe, cuida de tantas coisas, de todos, mas muitas vezes não olha com aquele amor, com aquele carinho para si mesma. Por isso, este programa é especialmente para você. Vamos nos cuidar, vamos nos amar, tá bom? E para conversar sobre este assunto tão importante conosco, tenho a alegria de receber aqui em nosso estúdio a doutora Silvia Gajardoni Farges, médica ginecologista. Ela também é professora do curso de medicina da PUC Paraná Campus Londrina, coordenadora do Internato Médico e da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da PUC Paraná, Campus Londrina. Doutora Silvia, é uma alegria imensa ter a senhora aqui conosco no Papo de Especialista. Seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada, Ana, e obrigada também por essa oportunidade, né? Eu gostaria de cumprimentar aqui as pessoas que estão nos ouvindo tanto pela rádio e também no podcast, né? Que é uma maneira que hoje em dia, né, temos muito familiaridade em estar acompanhando, mas a minha felicidade de estar aqui hoje é poder conversar sobre isso, sobre esse tema que é importante porque ele reflete a atenção que a mulher deve ter consigo mesma, né? Tratar sobre prevenção, conversar um pouquinho sobre a importância de diagnósticos precoces, né? Do câncer de mama e, de uma certa maneira, também uma oportunidade que a gente tem, um chamamento para olhar para si próprio, para as mulheres olharem para elas mesmas e a questão do autocuidado. Então, acho que a gente engloba tudo isso. Esse mês dedicado ao Outubro Rosa, que é dedicado a essa questão da prevenção, principalmente da prevenção, não somente da doença, mas a prevenção da mortalidade pelo câncer de mama. Então, isso é uma coisa importante. Então, por isso falamos sobre cuidados e falamos sobre detecção precoce, né? E também tratamento. Então, é uma oportunidade muito boa de falarmos da saúde da mulher. Muito bem, inclusive aqui ao longo de todo o nosso programa, né, que são 4 blocos, a gente dividiu aqui, cada bloco a gente vai estar destacando um assunto, entre eles, por exemplo, a importância do check-up feminino, de você cuidar da sua saúde através de uma boa alimentação, através de atividade física. Mas para a gente iniciar, doutora, a gente sabe que essa campanha Outubro Rosa, ela vem crescendo cada vez mais, apesar de que a gente sabe que o cuidado tem que ser ali sempre. Mas como são boas essas campanhas aí, mês a mês, cada mês nós temos uma delas, né? Outubro, no caso, é o Outubro Rosa, dedicado à saúde da mulher. Como você analisa, doutora, a importância e também o principal objetivo desta campanha? Bom, então essa é uma campanha mundial, ela iniciou na década de 90,
chamando atenção inicialmente para a questão do câncer de mama. E aí, como isso é um mote muito forte, por que muito forte? Porque o câncer de mama é a doença mais incidente em termos de câncer que mais mata mulheres no mundo todo. Então, aliado a essa questão do detecção precoce, do autoconhecimento, também está aliado essa outra apego, que é tratar da saúde da mulher e a questão das mulheres fazerem essa atenção voltada um pouquinho para si. Porque, como a gente conversou um pouquinho antes de começarmos a nossa entrevista, é a questão da mulher estar sempre no centro do cuidado, mas muito voltado o cuidado ao outro. Então, o cuidado com a família, o cuidado até muitas vezes o cuidado com a sociedade e deixando muito relegado a um segundo plano o cuidado para si mesma. Então, mulheres, esse outubro rosa, esse rosa, né, relembrando assim a questão do esse cuidado consigo própria. Então, acho que a importância é essa, né, do cuidado e a importância do olhar para si. Então, acho que essa extensão para outros tipos de cuidado, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, então a gente tem aqui, e isso em escala mundial, né? Então, a importância está nisso, no conhecimento. E aqui, quanto mais conhecimento bom for divulgado, né, quanto mais conhecimento baseado também em dados científicos, não só no eu acredito que isso seja bom, mas o que realmente é bom, comprovadamente bom, eu acho que é uma oportunidade bastante interessante, né? Então esse autocuidado aí a gente vê que é um ponto de partida fundamental. Doutora, e o câncer de mama, ele aí o tipo de câncer, é o tipo mais incidente entre as mulheres. Por que o diagnóstico precoce ele é tão determinante aí na chance de cura durante o tratamento? Então, porque para a gente entender o que é um câncer, né, de mama. Então, câncer de mama são células que têm potencial se são malignas, ou seja, elas se proliferam sem um controle do organismo e é uma doença que se inicia na mama, mas ela pode ir para outros locais. Então, a importância do diagnóstico precoce, ele reside principalmente em detectarmos quando esse câncer ele está apenas na mama, não que a gente não possa tratar quando ele já se expandiu para outros lugares. Mas se a gente tiver um câncer restrito à mama e quanto menor ele for, maior chances nós temos de cura e com menores sequelas, ou seja, com cirurgias mais conservadoras, com uma preservação de uma quantidade maior de mama e também, né, com a questão da maior possibilidade de cura. Quando a gente fala em câncer de mama, infelizmente ainda no nosso meio, a maioria deles a gente detecta mais tardiamente, quando esse tumor já tem mais do que 2 centímetros, às vezes mais do que 5 centímetros. Então nós estamos falando aqui de cânceres que a gente descobre de uma maneira mais inicial, digamos, mais precoce, são muitas vezes a gente detecta ainda antes de se tornar um nódulo. A gente tem uma possibilidade de cura superior a 95% e com um índice muito grande de poder preservar essa mama. Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente fala nisso, a gente vai falar então da detecção precoce e do maior índice de cura, né? Então, é isso que a gente busca para as mulheres. Muito bem, esse programa com certeza será muito especial. Estamos apenas no primeiro bloco, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho. Ainda tem muitos esclarecimentos para a doutora Silvia trazer aqui para nós. Se você conhece alguma outra mulher ou até mesmo você esposo que está aí acompanhando pelo rádio, pelo YouTube, você pode também absorver essas informações, passar aí também para sua esposa, para sua companheira, porque de fato são informações muito importantes. E no próximo bloco a gente vai falar aí principalmente, né, sobre a importância da conscientização e também da prevenção. Continue aqui conosco no Papo de Especialista.
Você está acompanhando o Papo de Especialista pela nossa FM 106.3 em todas as suas multiplataformas. Isso mesmo, porque estamos também no YouTube e Spotify. Quem está acompanhando pelo YouTube, não esqueça depois de compartilhar o link deste programa tão importante com outras pessoas que você conhece, pois são informações que vão ajudar muito. Aqui estamos conversando sobre Outubro Rosa, mas da saúde da mulher de forma geral. Não estamos focando apenas na questão aí da prevenção ao câncer de mama. Claro que vamos falar muitas vezes sobre isso, mas a gente quer, assim, de maneira mais ampla, falar e conscientizar a mulher sobre a importância desse autoconhecimento, desse autocuidado e de sempre buscar ajuda e de estar com os exames em dia. Faltou uma perguntinha aqui para eu fazer no bloco anterior para a doutora Silvia. Doutora, tem muitas mulheres nos acompanhando neste momento. É importante a gente falar aí sobre os sinais de alerta, sinais que a mulher deve, assim, olha, com o que eu tenho que me preocupar? De repente percebi aqui qualquer alteração, como funciona, como a senhora orienta aí, doutora, esses sinais de alertas que podem indicar alguma alteração? Então, o sinal que a gente mais ouve falar sempre é o caroço, né? O nódulo, mas qualquer nódulo de mama. Primeiro, como vamos perceber um nódulo? Né? Podemos perceber um nódulo fazendo o autoexame. Esse autoexame, que às vezes vocês já podem ter ouvido falar que deve ser desencorajado, mas não é para substituir o exame mamográfico, mas sim como uma maneira de perceber também. Qualquer nódulo, não. Principalmente aqueles nódulos que são mais duros, eles são fixos, ou seja, quando a gente tenta movimentar, eles não se movimentam, aderidos, o que a gente fala, planos profundos, lá o músculo e tudo. Então, um nódulo duro. Mas também outros sinais podem estar presentes e a gente tem que observar coloração da mama, aspecto da pele, então uma pele mais vermelha, mais rugosa, principalmente alguns locais da pele com essas alterações, o mamilo, a inversão do mamilo, não aquelas mulheres que têm o mamilo sempre foram para dentro, mas aquelas mulheres que antes tinham o mamilo evertido e de repente esse mamilo entra. Outra coisa que a gente tem como sinal de alerta, não que isso seja característico sempre a câncer, não, mas o fluxo papilar, ou seja, aquele líquido que sai do mamilo sem que a mulher esteja em período de amamentação ou período que ela está gestante, mas um líquido que sai da mama também é um sinal de alerta. Uma dor mamária localizada numa mama só, essa daí pode ser um sinal de alerta também, né? E também diferença no formato da mama, que de repente ela muda de formato. Então esses são sinais de alerta que a gente pode fazer na palpação, a descoberta pelo autoexame ou no seu exame clínico anual feito por um profissional de saúde, geralmente um médico, não precisa ser ginecologista, pode ser o seu clínico, pode ser, né, no programa de rastreio, aí uma palpação feita pela enfermeira, mas enfim, temos que ter esse sinal, né? Então, sinais de alerta. Doutora, e a mamografia, a gente ouve sempre dizer que é o principal exame que ajuda aí no diagnóstico precoce do câncer de mama. A partir de qual idade ela é indicada? Se além dela também tem outros exames que são sugeridos? Ótima pergunta, porque a mamografia ela é cercada de mitos, né? E hoje a gente sabe que é o único exame capaz de modificar a história natural, ou seja, ele é capaz de fazer detecção do câncer de mama mesmo antes dele ser um nódulo. Algum tempo, às vezes até anos antes de se transformar num nódulo, pode ser visto na mamografia, pode ser levada à busca de outros sinais, e aí a gente tem essa detecção ainda muito precoce. A mamografia, então, um dos mitos, mamografia causa câncer.
Isso está provado que não. A radiação que a mamografia emite é muito pequena. Então, a mulher, ela deve começar a fazer mamografia se ela está, né, num grupo que a gente chama de risco habitual para câncer, né? Porque existem alguns grupos que são de alto risco. Então, a gente vai falar isso, alto risco, quando tem aquelas histórias familiares e tudo, como se fosse o caso que a gente ouviu muito na mídia da Angelina Jolie. Mas digamos que num risco habitual, a partir dos 40 anos de idade. Até quando? Pelo menos até os 75 anos. Mas a gente sabe que essa mulher, tendo um prognóstico de uma qualidade de vida boa, um prognóstico que ela vai viver mais tempo, isso não precisa se delimitar nessa fase. Mas tivemos um ganho muito bom, que antes isso era feito nos planos de saúde ou na medicina privada. E a partir desse mês, já foi instituído na rede pública essa mamografia a partir dos 40 anos de idade. Dos 40 anos de idade até os 74 anos. Então, a gente tem a condição de fazer isso na rede pública, tá certo? Nas unidades básicas de saúde já estão habilitadas a fazer a solicitação da mamografia. E ela não dá câncer. Tá bem? Muito bem, é importante deixar isso bem claro, a doutora aqui, especialista, tantos anos de profissão, garantindo aí essa segurança, explicando que a radiação é baixíssima, então quem tem medo, já que caia por terra isso agora neste momento, né? E nós dissemos aqui que falaríamos também sobre a questão do check-up feminino, da importância, e muitas vezes, exatamente porque como nós falamos lá no começo também, muitas vezes a mulher é aquela que o tempo todo cuida dos filhos, do marido, e acaba sempre assim, muitas vezes se colocando lá atrás, lá no último lugar. Doutora, vamos falar então um pouquinho sobre os exames também aí que devem fazer parte da rotina da mulher, certo, anualmente ou mais vezes por ano, enfim. Então, além da mamografia, talvez, né, de repente, se for o caso da ultrassonografia, quais exames aí a mulher precisa, pelo menos uma vez por ano, fazer certinho para cuidar aí da saúde ginecológica, mas da saúde dos hormônios, enfim, da saúde em geral? Bom, a gente só queria voltar um pouquinho na questão da mamografia. Uma outra coisa é que às vezes a pessoa tem medo de fazer. Medo porque tem uma difunde que é um exame de dor, não é, ele dura alguns segundos só. E a questão do medo de descobrir alguma coisa. Então, vamos que o medo de descobrir, às vezes, afasta a mulher de fazer exames de rotina. Então, essa coragem, temos que ter coragem, porque se a gente descobre precocemente, o tratamento é muito melhor. Quando é que a gente faz ultrassonografia? Deixando aqui bem claro, a ultrassonografia não substitui a mamografia no rastreamento do câncer de mama, mas as mulheres podem, às vezes, ter uma mamografia que não enxerga bem aquilo, aí ela vai fazer uma complementação da mamografia com a ultrassonografia. Então, isso é importante, a ultrassonografia, mas depois, né, de avaliado pela mamografia. Outros exames de rotina que fazem parte desse cuidado da mulher, um deles é a prevenção do câncer do colo do útero, detectando lesões que ainda não são câncer, sendo tratadas e, portanto, a mulher pode, no caso da mama, ela tem uma detecção precoce, mas no caso do colo do útero, ela tem uma averiguação de lesões que ainda não são câncer. Então, não é só um diagnóstico precoce, mas sim uma prevenção. Então, fazendo isso, trata essa lesão que ainda não é câncer e nunca vai ter o câncer do colo do útero, porque ele pode ser tratado antes de virar um câncer. Então, temos duas coisas. E outra coisa, o resto da saúde feminina, né? Principalmente problemas como diabetes, que não são detectados, alterações de colesterol, triglicerídeo, que podem levar a mulher a ter mais chance de problemas cardiovasculares, infartos e etc. Então, são outras coisas que também podem ser feitas com a detecção, o diagnóstico de exames laboratoriais ainda antes de ter uma doença instalada.
Doutor, então, tá no finalzinho desse segundo bloco nosso, mas às vezes as mulheres, né, as pessoas falam assim, que precisam daquele empurrãozinho. Sabe aquela pessoa que tá protelando, Sim. que já faz mais de um ano que não vai? Aquela exortação com carinho, né? Aquele puxãozinho de orelha para essas mulheres que estão aí protelando, mas que estão deixando, sempre adiando e não estão indo fazer os seus exames de rotina. Então, olhando aqui diretamente para vocês e dizer, cuidar de vocês é cuidar das pessoas que amam vocês, tá? Não só cuidar de si, não é um egoísmo, é cuidar também daqueles que te amam, né? Aqueles que estão à sua volta, que te amam, né? E, logicamente, ter coisas que você possa evitar dores, né? Evitar dissabores. Então, cuidar de si é cuidar também das pessoas que te amam. Viu? Aquela perguntinha de novo, né? Você tem cuidado de você tem cuidado de si e, consequentemente, também daquelas pessoas que estão à sua volta. No próximo bloco, a gente vai falar aí sobre hábitos, sobre estilo de vida que ajudam a reduzir o risco de doenças. Voltamos daqui a pouquinho com o Papo de Especialista. Rádio Alvorada, a rádio da família, você está acompanhando aqui comigo, também com a doutora Silvia, este programa especial sobre Outubro Rosa e a saúde da mulher. Que alegria receber aqui conosco a doutora Silvia Helena Gajardoni Farges, médica ginecologista e também professora da PUC Paraná, campus Londrina, além de ser aí também uma grande pesquisadora, está sempre por dentro desses assuntos que nós estamos conversando aqui. Agora, neste bloco, a gente vai falar aí um pouquinho sobre a importância do estilo de vida, dos cuidados diários, né, doutora? Muitas vezes a gente sabe, tem conhecimento que uma boa alimentação, atividade física, tudo isso ajuda, pode influenciar positivamente, mas às vezes a gente esquece de falar aí de alguns outros fatores que são muito prejudiciais para a saúde da mulher, como álcool, tabaco. O que a senhora diz em relação a isso, doutora? Então, quando a gente fala essa questão do estilo de vida mais saudável, isso daí remonta principalmente à questão do sedentarismo, né? E uma outra questão que é a manutenção do peso corporal, que ele é bastante importante para para a maioria dos tipos de câncer de mama. Então, a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade, elas impactam numa maior chance de desenvolvimento dessas doenças, principalmente dessa doença que é o câncer de mama. Então, isso é importante, essa manutenção é importante. Outra questão importante é não usar medicações, principalmente hormônios, essas coisas sem que seja devidamente prescrito por um médico que tenha capacidade para isso, né? Então, isso é importante. Uma coisa pouco falada é o uso do álcool. Se sabe que o uso de mais do que 2 porções de álcool por dia aumenta o impacto em 20% a mais na chance de aparecimento do câncer de mama. Isso é importante. O cigarro também, porque dentro da fumaça do cigarro nós temos mais de 450 substâncias cancerígenas, que não é só alcatrão e nicotina, né? Desde até do próprio insumo agrícola que usa para a manutenção dos campos e tudo. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Quando a gente fala no controle do estresse, é a mesma coisa quando a gente fala da prevenção da saúde mental. Tem que ter coisas que lhe deem prazer também, né? As coisas que te tragam um alívio para isso. Sejam elas uma atividade física, uma leitura, um tempo de lazer, um tempo de se sentir cuidando de si própria. Isso impacta na sua qualidade, né, de vida. Então, falando sobre isso, eu acho que essa alimentação equilibrada e evitar esses excessos, né? Então, são coisas importantes. Muito bem. Me fez recordar agora, doutora, enquanto a senhora respondia, que lá na introdução do programa nós falamos aí de uma estimativa de 74 mil novos de casos este ano de 2025. E olhando aí por esse lado da prevenção, de manter hábitos saudáveis, de evitar consumo de bebidas alcoólicas, de cigarro,
Isso fica um alerta aí, porque ninguém quer entrar para a estatística de estar dentro deste número de 74 mil. Sim. Então, a gente tenta fazer a nossa parte. Claro que tem outros fatores, predisposição genética, de repente. Mas aí eu acredito que fazendo a nossa parte nesse sentido, com essas orientações que a senhora trouxe, pode também fazer muita diferença. Sim, fazendo diferença nessa estatística, com essas prevenções, e fazendo diferença numa estatística dos 16 mil casos de mulheres que morrem por ano sobre isso. Então, dessas mulheres que morrem sobre isso, aí é onde a gente faz a outra parte nossa, que é a questão da descoberta precoce, né? Do diagnóstico precoce, seja ele através da mamografia, através do exame ou do exame clínico, que vão ajudar a mamografia. E não basta fazer a mamografia, tem que fazer a mamografia, o exame clínico, o autoexame, o exame clínico anual, e também levar o resultado, né, gente? Tem que levar o resultado para o médico, saber o que deu naquilo. Não basta que o ultrassonografista diga, seu exame tá bom, esse nódulo não tem cara ruim, mas quem pediu o exame precisa ver esse exame, precisa associar o exame ao exame físico daquela mulher, a história clínica daquela mulher, os fatores predisponentes daquela mulher em especial. A gente não está falando das mulheres, nós só falamos daquela mulher, de você, tá? De você que foi fazer seu exame, de você que tem mais de 40 anos, que precisa ir ao médico, que precisa de um exame anual. Então, esse exame tem que ser associado para aquela mulher, para sair da estatística de morrer pelo câncer de mama. Diagnosticou precocemente, tem tratamento, tem cura, pessoal. Não tenham medo, tem cura. Doutora, inclusive eu queria continuar batendo nessa tecla aí da importância de não parar somente ali no momento que de repente a pessoa está só fazendo uma ultrassonografia e o médico ultrassonografista já fala, como a senhora disse, que está tudo bem. E para a mulher eu acho que muitas vezes é um pouco confuso e complexo, porque tem a questão do período menstrual, que a mulher já fica ali com as mamas mais doloridas, tem a questão de que de repente pode ter aqueles nódulozinhos, né, por questão assim, do tecido adiposo ali, o tecido de gordura. Não são suspeitos, isso, né? Ou a questão da própria mama estar dolorida. Então, da mulher na dúvida, né, doutora, ter uma médica de confiança, não importa se ela faz ali o tratamento no SUS, se ela faz na rede privada, mas ela nunca parar na dúvida e também nunca parar somente naquilo que o médico de repente falou. Então, ressaltar aí essa importância da mulher pegar o resultado, voltar, e não é porque o médico falou que de repente não pode ser nada, ou pode ser talvez só um nódulozinho de gordura, mas pegar aquele exame, a gente bate aqui na tecla, levá-la para o médico especialista. E para que seja feito um exame clínico, ela precisa ser palpada, né? Ela faz o autoexame, o médico clínico palpa, pede o exame que é complementar. Se não tem nada palpável, pede a mamografia, que não precisa ter nada palpável para fazer a mamografia. Ela retorna com o resultado e baseado nele, vocês veem que às vezes tem um monte de númerozinho escrito lá, que é uma classificação que chama BIRADS. É uma classificação internacionalmente aceita e nela ali a gente tem o que fazer depois, né? Então, se a gente tem lá um BIRAD 0, por exemplo, não pode parar naquilo, precisa de um exame complementar. Se a gente tem o 1 e o 2, a gente segue com o rastreamento normal. Se a mulher é acima de 40 anos, ela deve fazer o exame todo ano. Se é um 3, aí a gente precisa de que esse exame seja repetido em 6 meses, né? E 6 em 6 meses durante 2 anos. Se é um 4, obrigatoriamente essa mulher precisa de um exame mais detalhado, que é uma biópsia, que é hoje em dia mais tranquilo, é feito aqui em Londrina em vários setores e se tira um pequeno fragmento que é por uma agulha, guiado pelo ultrassom, um procedimento simples, um procedimento que é feito pelo SUS. E aí, a partir daí, se a gente tem um diagnóstico 5, aí ela precisa de um tratamento especializado, tá certo? Mas não parar naquilo simplesmente, eu ouvi o que eu queria ouvir
e não voltei para o médico para saber se realmente eu posso ficar tranquila até o ano que vem ou eu preciso seguir com esse acompanhamento. Doutora, e um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente dar uma batida na tecla aqui também, que eu vejo que é um mito que permeia a vida de muitas mulheres que acabam usando meio que como desculpa. Eu não vou atrás, eu não vou procurar, porque quem procura acha. Mas eu achei tão interessante, né? Lá do comecinho do programa, a doutora falando aí da possibilidade de até 95% de chance, se diagnosticado lá no comecinho, a pessoa vai, faz o tratamento, fica bem, e até porque a vida é uma só, né, doutora? Nosso corpo que é templo do Espírito Santo, a gente cuidando, se olhando com esse carinho, a gente pode encontrar a cura ali e ter uma vida normal, seguir em frente. Com certeza, eu uso sempre essa frase, é aquela que diz, quem procura acha, e eu complemento assim, sim, a gente procura para não achar, mas se nós acharmos, nós vamos achar a tempo de tratar. Então, Perfeito. Quem procura acha a tempo de tratar, tá certo? Isso é muito importante. E aquela história de que ignorar, simplesmente, eu não vou atrás porque se eu mexer vai piorar, não é verdade. Se a gente diagnosticar mais precocemente, o tratamento ele tem muito maior chance de cura. E as cirurgias mais conservadoras. Muito bem. Então, olha, a doutora acabou de falar aqui, né, de forma assim enfática. Bom, quem procura nem sempre acha, porém, se acha, como ela disse, tem aí grandes possibilidades de achar, mas também lutar pela cura e você ter uma vida normal, uma vida feliz. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a questão da autoestima, também a importância do apoio familiar para aquelas mulheres que descobriram um câncer, que estão num processo de tratamento. Então, continue acompanhando aqui conosco o Papo de Especialista. Chegamos ao nosso último bloco do Papo de Especialista de hoje, falando sobre Outubro Rosa, cuidado com a saúde da mulher. E olha, eu já vou fazer uma promessa aqui e já estou colocando a doutora Silvia no fogo, porque nos nossos intervalos a gente vai conversando aqui e a doutora Silvia também ela é especialista aí na menopausa. Essa fase que toda mulher passa e que, olha, vira a mulher de cabeça para baixo. Enfim, são tantas questões que vale a pena um programa todinho sobre isso e a gente já vai agendar e você, quando nós tivermos aqui essa data... A gente vai avisar, né? Isso, a gente vai avisar. Vamos agendar com ela e depois a gente avisa aqui para você. Nesse bloco, então, a gente vai falar aí, principalmente, né, sobre a questão da autoestima da mulher que fica tão afetada quando ela recebe um diagnóstico. Primeiro vem aquele momento ali tão difícil, tão triste, mas a gente precisa lembrar, né, doutora, que ao receber um diagnóstico não significa que ele é uma sentença de morte. A gente tem que ter aquela mentalidade positiva, aquele foco na cura. E a gente vai falar, claro, nesse bloco também sobre o apoio também da família, o cuidado com toda a nossa parte emocional. Doutora, então a gente sabe, né, que o câncer aí ele pode trazer este abalo tão grande, abalar profundamente a mulher. Como cuidar da autoestima durante esse período, né, durante o tratamento, também após o tratamento? Então, acho que é uma coisa importante que para nós, mulheres, né, nós duas estamos aqui em mulheres, a mama é um órgão muito importante, porque ele está ligado, assim, digamos, funcionalmente, nessa fase não teria tanta, né, importância vital, mas para nós fala muito em questão da autoestima, em questão da feminilidade, do que significa ser mulher. Mas aí é importante, não é um diagnóstico, primeiro que não é um diagnóstico prognóstico que a gente chama, né? O que esperar para o futuro? Não está fechado porque você tem um câncer, né? Mas descobrir que a gente precisa sim do outro, precisa de ter um sistema de saúde que te dê apoio sobre isso, ou seja, primeiro o diagnóstico e depois o tratamento e depois o tempo hábil para fazer esse tratamento. Isso tudo é importante. Nós precisamos de apoio de quem nesse momento? De um apoio institucional, tá certo? Nós precisamos de um apoio institucional, nós precisamos de leis temos, que as leis sejam cumpridas, né, dos prazos entre descobrir e tratar, isso é importante. Vamos falando de um apoio institucional. Vamos falar de um apoio que a gente pode ter dentro da própria família,
né? Esse apoio familiar, ele também é importante. O apoio da sua parceria, né? Então, o apoio do seu companheiro, da sua parceria, que vai estar ali para te dizer que você não é menos mulher porque você vai fazer uma cirurgia, porque você está com câncer de mama. Então, esse apoio também ele é muito importante para essa jornada, né? É um apoio também dos profissionais de saúde que estão te apoiando, não só institucionalmente, mas, né, daqueles que estão te cuidando, às vezes do médico que está te cuidando. Eu tenho um colega que ele é muito bacana e ele trata de mulheres com câncer de mama e ele sempre diz, nós vamos atravessar um rio, mas você não está sozinha, você vai estar de mão dada comigo. Que bonito. Nós vamos atravessar esse rio. E você não estará sozinha. E hoje nós temos apoio também da sociedade. E por isso esse Outubro Rosa muito bacana em grupos de falar. apoio, né, Grupos doutora? de apoio, instituições que apoiam. Nesse mês vocês vão ver muita coisa que tá acontecendo. São corridas que são feitas para isso, são mostras de pinturas, de artesanato, são palestras dadas em várias entidades, como nós estamos fazendo aqui hoje, conversando com a população em geral sobre isso, mas também nas associações, nos conselhos. Então, toda essa movimentação para dizer que não estamos sozinhas, né? Nós estamos juntas, né? Não só mulheres, a sociedade junta como um todo, para que isso se consolide, né? Para que se consolide essa busca da cura, mas essa busca também do apoio, porque às vezes a gente pode estar, inclusive, num estadio que não tem cura, mas sempre tem como aliviar, sempre tem como apoiar, sempre a gente tem o que fazer para a mulher, em qualquer nível que ela esteja, seja ela para ser curada, seja ela para ser apoiada, seja ela para ser confortada. Então, acho que isso é importante que fique. Doutora, e graças a Deus a sociedade vai evoluindo, né? Vou abrir um parêntese aqui para falar algo bem rapidinho. No momento, eu estou assistindo uma série que mostra aquele pessoal lá dos inícios dos anos 1900, 1910, quase 1920, pessoal lá da época do cangaço, e eu vi exatamente um caso assim, de uma moça jovem que descobre caroços nos seios, ali no sertão, né, e teve que ir lá para o Recife para fazer o diagnóstico, enfim. E quando ela volta, que ela vai falar com o marido dela, que é um cangaceiro, aqueles homens mais chucrões, rudes, que infelizmente na época, né, tratavam a mulher assim, muitas vezes mais como um objeto sexual, e porque ela disse que ela teria que retirar completamente as mamas, ele simplesmente expulsou ela de casa, porque era como se sem as mamas ela não fosse ninguém, né? Então, assim, eu sentindo aquilo, falei, meu Deus, a mulher já passou por isso no passado, né? Naquela época era o início, começava a se falar sobre câncer, né? Então, graças a Deus, hoje, assim, olha o quanto é importante, a gente espera que nenhum homem faça isso, que nenhuma família faça isso com a sua esposa, porque se ela passa por isso, ela já fica extremamente abalada. Então, assim, a importância do abraço, e como a doutora falou, achei tão lindo, né, do exemplo que ela deu ali, do especialista, né, de um médico, estamos juntos atravessando o rio, você não está sozinha, este apoio faz toda a diferença. Então, assim, me chamou muita atenção isso, doutora, já que está dentro do contexto do câncer de mama, né? Sim, esse apoio é importante e ainda acontece hoje em dia, tá? Não acontece uma exclusão física, mas acontece uma exclusão emocional. Então, aquela questão como a autoestima também reflete muito o que a gente vê nos olhos do outro, né? Como o outro nos olha, mas como nós nos olhamos é importante, mas também como o outro nos olha, né? Não é para olhar nenhuma mulher com pena. A gente não quer que tenham pena da gente, a gente quer apoio, né? E é diferente. O apoio é uma coisa diferente. Estou aqui apesar de qualquer coisa, né? Então, vamos juntos, né? Estamos
juntos. Isso não quer dizer que você vai aceitar essa situação, que num primeiro momento ela pode ser muito chocante, mas com isso a gente vai trabalhando e entendendo que a gente não está sozinho, né? E esses grupos de apoio, eles são muito importantes para isso, para entender que vai ter momento de dificuldade, vai ter momento de que pode sentir uma tristeza, ou pode sentir uma derrota, mas isso é um momento, né? Ele não pode ser selado, um futuro que está selado, né? A gente vai ter que ter esse momento, e ao mesmo tempo tem um momento que você vai olhar ao seu lado e vai falar, nossa, mas tem essa menina que está chegando aqui agora. Então eu posso passar para ela a experiência que eu tive, posso ajudar a passar nesse caminho das pedras, sim, né? Eu tive isso, então estou apta também a dar o meu testemunho, né? O meu testemunho em favor de uma outra vida que está passando por aquele diagnóstico precocemente. Então, pessoal, vamos ter essa, né? Saber que cada uma de nós pode ser, cada um de nós, vamos falar como homens e mulheres, cada um de nós tem o seu papel nessa rede de apoio. Perfeito. Doutora, chegamos já ao finalzinho do nosso programa, tem uns minutinhos finais para suas considerações. Inclusive, a gente sabe que o pessoal da PUC sempre está participando aqui deste programa. A gente sempre destaca que tem o núcleo de psicologia, tem também aí, não lembro se a senhora falou, doutora, de um ambulatório de saúde da mulher. A gente tem na PUC vários ambulatórios voltados à saúde da mulher, em várias subespecialidades, né? A gente atua também não só dentro da PUC, mas a PUC atua nas unidades básicas de saúde, também com saúde da mulher, seja ela com a questão das prevenções, seja ela com a questão também de pré-natal e tudo isso que também gira em torno da saúde da mulher. E lá dentro da PUC mesmo nós temos nosso ambulatório de especialidades, no qual a gente uma atenção secundária à saúde, que a gente pode estar trabalhando com várias coisas, como doenças mais complexas. Então a gente tem esses vários locais de atuação, então lidando sim com isso. Tem ambulatórios além disso, da saúde da mulher em si, mas de tratar da saúde mental, das doenças crônicas. Então acho que tudo isso em favor da prevenção, né? E então a gente está trabalhando nesses diversos aspectos, e lá dentro a gente tem um ambulatório, 2 ambulatórios especializados em mastologia, né, que é na saúde da mama, não só na questão do câncer, mas também no diagnóstico diferencial dos nódulos, das dores, né, desses fluxos que a gente, papilares, né, que a gente tem que saber, tirando as dúvidas, e também com exames especializados. Então, em caso de dúvida, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de buscar em outros lugares, a PUC aqui de Londrina está à sua disposição. Depois, quem tiver dúvida pode pedir o telefone. Eu não sei se a doutora tem aqui algum de cabeça, mas você pode ligar aqui para a Rádio Alvorada, a gente passa para você. A gente coloca aqui embaixo também na tela para quem está acompanhando em vídeo. Doutora, mais uma vez quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, destacando aí principalmente a prevenção, o autocuidado, o apoio emocional e pegando na mão das mulheres, dizendo que elas não estão sozinhas. O programa foi muito especial e numa próxima oportunidade, então, quero que a doutora Silvia volte aqui para conversar conosco sobre a menopausa, que é um assunto aí que a mulherada quer saber demais, e também aquele cuidado, né? Porque hoje tem tanta suplementação aí, vendendo a rodo pela internet, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a doutora vai voltar para falar conosco sobre isso num próximo programa, né, doutora? Então, eu gostaria novamente de agradecer, tá? Então, a oportunidade de falar sobre a saúde da mulher é uma coisa que me pega muito, né? Tanto como mulher, como médica, como professora. Mas a questão da gente poder trabalhar tanto com prevenção, como detecção precoce, e como as mulheres devem olhar um pouco para si, né? Aquilo que eu falei para você, para que elas possam cuidar de si e lembrar que elas também estão ali para o cuidado do outro, elas têm que estar bem, tá? Então é isso que eu gostaria de deixar como
mensagem final aqui. Então, um grande abraço para você que nos acompanhou pela FM 106.3. Quem está acompanhando pelo YouTube, não esqueça de compartilhar este link aqui com muitas e muitas outras pessoas. Doutora, quer deixar rapidinho também o telefone? Porque o pessoal que quer saber aí onde você atende, onde a senhora atende a população, né? Quem deseja marcar uma consulta com a senhora, quer passar o telefone? Então, depois eu deixo aqui para você colocar. Perfeito. Tá bem? Aí a gente deixa aí, principalmente assim, hoje em dia a gente não se esconde mais, né? Verdade. Porque todo mundo nos acha com um simples clique, né? Isso, verdade. Mas é assim, importante saber que a gente está trabalhando sempre nessa questão da prevenção. Perfeito. Tá bem? E nesse apoio para as mulheres. Muito bem. Então, repetindo aí, deixa aquele grande abraço para você, um beijo no seu coração. Agradecimento de sempre ao Everton conosco aqui na parte técnica. E até o nosso próximo programa Papo de Especialista.